Oi todo mundo, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast 6 em 1. Estamos agora no episódio número 7. A gente passou já pelos 6 episódios, onde a gente viu cada capítulo da Carta aos Efésios. E agora esses próximos 3 episódios a gente vai dar uma olhada um pouco diferente na Carta aos Efésios, com alguns outros convidados. Então, hoje, o convidado de hoje é o meu irmão, o Ilcinho, direto da Holanda. Ilcinho, obrigado por estar aqui hoje. Oi. E hoje também é o primeiro episódio por vídeo, né? Até agora, todos os episódios foram por áudio. Quem está ouvindo no Spotify ou no Anchor ou nos lugares de podcast, está sendo só por áudio, mas se você quiser, entra lá no YouTube ou no Facebook da igreja e você vai poder assistir esse episódio por vídeo. Bom, vamos lá. Eu não quero perder muito tempo. Senhor, antes da gente começar, antes da gente passar pela Carta de Efésios, dá uma introdução, quem você é, o que você faz, e, enfim, um pouco do seu trabalho também, né, do trabalho da área da teologia, né, da faculdade e tudo, para te conhecer melhor. Beleza, eu sou o Wilsinho. Para todo mundo que é da família, Wilsinho. Para quem não me conhece, acaba sendo Wilson, ficando nessa coisa aí. Eu vi que vocês sempre falam a idade, né? Eu tenho 35 anos, então... Eu tenho 29, até essa semana. Até agora o mais velho da turma que apareceu. É verdade. Eu tô aqui na Holanda já faz 4 anos, quase 4 anos e meio já. Desde 2016. Verdade. Eu vim para fazer o mestrado em estudos bíblicos e terminei em 2019. Foi no Apocalipse que eu fiz, e daí agora eu estou fazendo doutorado em Apocalipse também. O que é bom até para lembrar que eu não sou um especialista de Paulo nem de Efésios. Mas a gente pode fazer um episódio em Apocalipse depois. Eu me viro, ok. Que mais? O meu trabalho é fazer pesquisa e escrever a minha dissertação, né? Aqui a dissertação é mais ou menos entre 300 e 400 páginas. Você tem quantas já? Eu tenho umas 7. que eu ainda preciso que eu preciso revisar. 7, vou mostrar 7 que nem acabou. 7 que é só anotações, assim, falando assim, eu acho que eu tenho coisa para escrever 7 agora mesmo, com essa 7. E você tá um ano quase já no doutorado, né? Tô 1 ano. Era para eu estar indo, assim, teoricamente, toda semana lá para a faculdade, né? E esse era o plano. Só que daí a gente teve essa surpresa mundial. Acabou com tudo, né? E me deixou em casa, trabalhando da mesa da cozinha. Se fosse pro que era para ser, então, era para você estar indo para faculdade uma vez por semana para fazer, e era para eu estar aí também, né? Pois é, então. Porque no plano original eu já estava morando aí há um tempo, mas a pandemia acabou mudando os planos de todo mundo. A pandemia não quer deixar a gente. Não. Mas, enfim, ano que vem, quem sabe. Enfim, vamos lá. Então, como eu disse, a gente passou com os jovens, para quem talvez está ouvindo esse episódio só, a gente fez uma série de estudo com os jovens aqui da igreja da IBSU Rio Preto, uma série de 1 ano em Efésios, que eu não sei se você chegou a ouvir alguns outros episódios. Quando eu comecei esse estudo, o meu plano original era que fosse uma série de mais ou menos 7 semanas. Uma introdução e 1 semana por capítulo e acabou. No total, acho que deu 27 ou 28 estudos. Eu tive uma experiência parecida com essa aqui. Que a gente fez uma série de estudos em Efésios e durou 1 ano e meio.
Oi, vocês ganharam da gente. Ganhamos. Nossa, Sabe que tinha reunião que às vezes a gente ficava assim, num versículo, né? E daí a reunião inteira girava em torno daquilo. A gente teve esse também. A gente teve esse. Acho que eu, ali no capítulo 4, onde entra naquelas instruções do mentir, palavra torpe, não roubar, ali foi praticamente um estudo por versículo. Sim. E tem umas partes na carta também, que ele fala umas coisas, e daí assim, o pessoal espera que eu responda todas as perguntas, porque Claro. teoricamente eu sou o teólogo. Em Apocalipse, né? Mas deixa quieto. E eles perguntando sobre aquele versículo, e eu na minha cabeça tentando processar uma resposta, mas assim, por trás de tudo isso, assim, eu não tenho a mínima ideia do que ele está querendo dizer nisso daqui. Eu tive bastante isso quando eu ia preparar os estudos, né? Eu lembro, acho que o mais claro que eu lembro foi a primeira oração de Paulo, né? Ali do versículo 15 ao 23 do capítulo 1, que daí eu fui preparar esse estudo. Eu li porque o primeiro eu li o corrido, né? Eu li a oração inteira, eu cheguei no fim, eu não entendi nada dessa oração. Daí bate um pânico, né? De uma meia hora assim, daí você começa a abrir comentário, começa a abrir, né? Sorte que e isso eu falava para os jovens também, tanto o MacArthur quanto o Piper fizeram séries em Efésios. O Piper fez aquele, como é que é? Aquele In the Book, A Look at the Book. Look at the book, eu sei. Ele fez fez Efésios. Ele fez, acho que não tudo, mas ele fez a maioria de Efésios. Nossa, eu via e revi aqueles vídeos continuamente, porque ali ajudou bastante. E você fez essa série de 1,5, foi com o pequeno grupo de Harlem? Era com um grupo pequeno daqui que a gente fez. Legal, aquele grupo é bom, eu gostei deles. Não, foi legal. E o pessoal tem muita gente lá que é bem estudado assim, então eles fazem umas perguntas bem elaboradas. Bem elaboradas, e eu fico na minha cabeça, como é que eu vou responder isso? Não, a igreja aí de Amsterdã é até assustador, né? Porque eu lembro o dia que eu fui, aquele seu amigo lá que sentou do meu lado, lendo a Bíblia em hebraico, no culto de domingo. Totalmente desnecessário, mas... É que você sentou justamente do lado do cara que sabe fazer isso. Eu de boa lá, olho pro cara, que Bíblia bonita, uma Bíblia grande assim, eu olho para perto e falei, que isso? Tudo em hebraico. Como assim? Domingo de manhã, né? 9 horas da manhã. Porque tem algumas pessoas na igreja aqui que eles são alunos ou no seminário aqui de Amsterdã ou na faculdade onde eu vou. E daí aqui não tem tanta igreja assim, então muitos acabam indo lá. E aí é terrível, assim, quando você vai pregar, né? Eu sempre fico naquela angústia, assim, tem um monte de gente que manja da coisa. Eu vi que você estava fazendo uma série em 1 Tessalonicenses, né? Que eu vi que você pregou a última vez. Sim, a gente vai terminar ela, se não é nessa semana, é na semana que vem. Legal. Que, aliás, as lives de vocês também produzidas. O pessoal tá mandando bem, o pessoal da multimídia, assim, de som, ficou bom a gravação. Não, eles fazem toda uma produção lá, é tudo bem organizado. Muito bem. Ficou legal. Bom, enfim, vamos começar, né, em Efésios. E só outra informação para quem está assistindo. Os primeiros 6 episódios, eu meio que montei o esqueleto do episódio do podcast, e daí eu ia com os jovens indo para cada um e a gente ia comentando. Mas como eu fiz, e assim, eu fiz esses 6 episódios e mais um ano de estudo, e eu acho que eu não tenho mais nada. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar em Efésios. Todo o meu conhecimento foi. Então, esses próximos 3 episódios, eu tô deixando bastante na mão dos participantes para eles montarem um esqueleto e verem o que eles querem abordar da carta, o que eles acham interessante. Então, eu vou ficar um pouco mais de mediador da conversa, chegando perguntas ou comentários, e eu vou deixar eles meio que conduzirem do jeito que eles querem fazer. Então, sim,
E eu tô com o seu esqueleto aqui, mas eu vou deixar bem livre para você, onde você quer começar e como você quer abordar essa carta. Ah, beleza. Então tá. Esse esqueleto, ele é mais ou menos um... Sabe quando você vai lendo e vai dando um highlight nas coisas? Sim, sim, sim. É mais ou menos isso. Que eu não costumo usar algum esboço quando eu prego, quando eu falo alguma coisa. Porque me dá uma certa angústia, assim. Se eu perder aquele papel, acabou e eu não tenho mais o que falar. Aliás, é uma coisa que eu assisti, já saindo do assunto de novo, eu assisti a sua pregação lá em Tessalonicenses e eu percebi isso. Eu fiquei olhando assim, eu falei, ele tá só com a Bíblia? Tipo, não tem nada ali? Porque eu ficaria totalmente. Eu acho que eu esqueço, a minha memória é de zero, né? Então mas assim, eu salvo meu esboço e às vezes eu salvo em foto e eu tenho no iPad, sabe? Eu faço várias cópias. E quando eu vou pregar em algum lugar, eu imprimo até. E deixo no celular. Sim. Então, assim, eu salvo um monte de cópia. Mas eu sem o esboço eu ficaria perdido. Então, foi uma coisa que eu comecei a testar aqui. Porque, assim, antes eu queria usar PowerPoint, só que, nossa, era muito cansativo usar PowerPoint. Porque, assim, Sim. o tempo que eu gastava fazendo PowerPoint, eu poderia estar estudando mais o texto. Eu falei, É. não, vou abandonar PowerPoint. E daí tinha as anotações, eu falei, nossa, se voar esse papel, acabou a pregação, não tem mais o que falar. Daí, o que eu decidi usar é mais ou menos, tá um pouco relacionado à questão de como eu leio Efésios, né? Eu uso, vamos dizer assim, mais ou menos uma abordagem literária para ler o livro e tentar entender ele. E aí o meu esboço ele acaba se tornando o texto que eu vou pregar. Então, assim, se eu vou Entendi. pregar uma passagem de uns 6 versículos, eu tento entender o raciocínio dele ali, e daí aquilo meio que vira o meu esboço. Então, daí se eu bato o olho no texto, daí eu sei para Você sabe onde eu onde você tenho que ir. tá. Então eu Entendi. faço mais ou menos assim. E o Entendi. final da pregação eu deixo meio aberto, assim, meio stand-up, assim, que eu gosto de ter aquele suspense de Você como fala, que eu você vou fala, terminar. você fala stand, o povo vai pensar no pastor lá, o comediante, né? Ah, eu não conheço nenhum desses. Deixa quieto. Deixa quieto. Bom, enfim, voltando para Efésios. Então, Então. Então, quando eu leio, eu estava pensando o que eu poderia falar a respeito de Efésios, né? Como alguém que não é um especialista em Efésios e nem a gente chama do corpo paulino, né? Dos textos que são atribuídos a Paulo. E uma das coisas que eu estava pensando tem um livro que saiu um tempão atrás, mas ele ainda vale, ele ainda é bom. E foi traduzido em português, que chamava Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stewart. tá. Foi um livro que eles escreveram, em inglês é How to Read the Bible for All It's Worth. E eles é um livro para mostrar como ler textos da Bíblia, porque na Bíblia você tem vários tipos, né? Você tem Sim. cartas, você tem narrativas, você tem salmos, poesias, tem um monte de coisa. E ali naquele livro eles meio que tratam assim, como que eu leio uma carta, como que eu leio uma narrativa, como que eu leio não sei o quê. Legal. E ali na parte de cartas, essa parte de falar assim, como que uma carta é estruturada é bem legal. Quando ele aplica, que daí envolve um pouco da teologia dele, eu já fico com o pé um pouco atrás. Sim. Mas na parte de carta, o que o Fee ali, ele fala, ele falou, você vai ter mais ou menos assim, a carta começa com o nome do autor, né? No nosso caso aqui ele começa Paulo, apóstolo de Cristo, blá, blá. Daí ele fala o destinatário, né, aos Efésios. Daí às vezes ele dá uma saudação, então ele fala graça e paz de Deus Pai, do Filho, blá blá blá. Sim. Daí ele vai para uma parte, às vezes um pouco maior, que é de oração ou de ação de graças. Ele fala, eu sempre oro por vocês, rogo a Deus por vocês, por conta disso, disso. Ou ele fala, eu sempre dou graças a Deus porque eu tenho ouvido do que vocês têm feito, blá, blá, blá. Então você tem essa parte. E aí ele entra no corpo da carta mesmo, que é
o assunto ou assuntos que ele está querendo tratar. E daí ele termina com um finalzinho, tipo, que a graça de Deus Pai seja vós outros, amém. Sim. Normalmente é Pai, Filho e Espírito Santo. Na igreja também, né? No final do culto dá aquele... Ainda mais na presbiteriana, né? Que tem aquela bênção apostólica lá. Que eu ficava apavorado, porque eu nunca lembro a sequência. Eu sei que é Pai, Filho e Espírito, mas eu não sei o que cada um fazia. Eu sei que o Espírito era para consolar, que o consolo do Espírito. Mas o que é o Pai e o Filho? O Pai... então. Nossa, eu cresci, eu era mais né, eu lembro o Júlio, né? Fazia todo domingo, eu via todo domingo, mas se você perguntasse para eu repetir, eu também não lembro. Eu não ia saber. E aí é legal você ter em mente essa estrutura, porque daí isso se torna mais ou menos o padrão, né? E era o padrão que tinha na época. Se você pegar cartas que não são da Bíblia, são outras cartas daquela época, você vai ver que tem um esquema meio parecido também. Entendi. E aí o que é interessante desse esquema é quando o autor ele resolve pular um desses aspectos ou omitir outro, daí começa a vir aqueles tipo de pergunta assim, mas por que ele pulou essa parte aqui? Então você pega, por exemplo, a carta aos Gálatas, você vai ter, né, o negócio de autor, destinatário, mas daí ele pula a questão de ação de graça, oração, e vai direto para a discussão. O que demonstra, assim, ele tem uma coisa muito importante para falar, ele não quer perder tempo, ele quer tratar daquilo direto. Sim. Então são coisas bacanas de levar em consideração quando a gente está lendo uma carta. Daí, assim, como ler uma carta dessa? E não só carta, mas as narrativas bíblicas também, isso ajuda muito, o próprio Apocalipse também. Ideias de ler. O que eu sempre falo para o pessoal é que, assim, um exercício que você pode fazer, especialmente numa carta igual dos Efésios, é você conseguir imprimir ela e daí tirar todos os números de capítulos e versículos e aqueles subtítulos que tem. Sim. E ler a carta como se ela fosse uma carta. Como ela foi escrita, né? Sim, sim. Não, quando ela foi escrita foi ainda pior, porque era tudo letra maiúscula e não tinha espaço. Então era aquela coisa contínua. Assim. Entre uma palavra e outra não tem espaço? Não tem espaço. Os espaços foram colocados só depois. Das cartas originais era tudo letra maiúscula e não tinha espaço. Ok. É um exercício super bacana de fazer. Não, eu nem sei onde começa a palavra, termina a palavra. Então, esse exercício de ler a carta como se fosse uma carta é bacana porque ajuda a gente a entender os textos dentro de um contexto maior. Porque é o problema que a gente tem às vezes, por exemplo, quando você vai ler, sei lá, você pega o 2º capítulo de Efésios, né? Que daí ele começa falando de como a gente está ruim, mortos em nossos delitos e pecados. E daí normalmente a gente entende aquilo a partir assim, ok, capítulo 2, versículo 1. Tum, e daí é tipo, dá um switch na nossa cabeça, ok, coisa nova. E daí começa. Daí você fala assim, mas e a ligação com o que veio antes? Eu não sei o que veio antes. Eu sei que aqui é o texto que fala disso. E quando ele escreveu, ele não escreveu só, blá, 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 né? Ele escreveu uma coisa... corrida. Então... Ele, só para abrir um parênteses aqui, eu não sei se você sabe disso, ele escrevia, ou era comum escrever isso, tipo, numa sentada só, senta e escreve, ou era um processo para ele escrever? Então, eu acho que numa carta assim é uma sentada só, né? Porque é pequena, não é longa. Mas aí você vai ter uma discussão muito longa e complicada sobre outros textos, como o Apocalipse, por exemplo. Se foi numa sentada só, se foram em algumas sentadas. Você vai ter outros elementos, tipo assim, na carta de Tessalonicenses, né? Você pergunta, quem escreveu Tessalonicenses? Ah, Paulo. Mas se você ler o primeiro versículo, é Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja. Então, às vezes tem mais de uma pessoa. Tinha uma prática muito comum naquela época, da pessoa ditar para alguém que ia escrever. Então, tem todas essas coisas que aconteciam naquela época. E então, essa é um aspecto legal, você ler sem ter os capítulos e versículos.
A segunda coisa que é legal de se fazer é você ouvir a carta ao invés de ler. Porque era uma outra questão. Naquela época você não tinha livros, né? Então vinha a carta, via de regra, assim, grande parte, eu não sei se vou dizer a maioria, mas grande parte das pessoas eram analfabetas, elas não sabiam ler. Sim. Então, via de regra, o que acontecia, você tinha alguém que era o leitor, e daí ele ia ler a carta para a congregação, e a congregação ia ouvir aquela carta. E aí você tem uma prática interessante, né? Assim, o que me chama atenção, ou o que eu percebo quando eu leio ela, enquanto leitor, e o que me chama atenção quando eu escuto aquilo que está sendo lido. Então, você tem essas duas práticas que são bacanas. E, fora isso, tem a questão do contexto histórico de, no nosso caso aqui, Éfeso, né? O que era a cidade de Éfeso? Porque uma coisa sempre importante da gente lembrar é que esses textos eles não foram escritos dentro de uma bolha, assim, né? Fora do tempo e do espaço. Eles é um texto do primeiro século, é um texto que está situado num contexto lá da Ásia Menor, daquela região de Éfeso, e daí algumas questões importantes, né, de o que era a cidade de Éfeso. Então, assim, com relação à cidade de Éfeso, se você pegar a Ásia Menor, pelo menos até onde eu sei, a cidade mais, vamos dizer assim, mais poderosa da Ásia Menor na época era a cidade de Pérgamo. Mas, ou pelo menos era a oficial, era Pérgamo. Mas a cidade que todo mundo chamava como a grande pérola da Ásia, ou a grande luz da Ásia, era a cidade de Éfeso. Porque ela fica, se você for ver no mapa, ela fica bem na... Como que fala? Tipo na praia. Tem um nome específico, eu esqueci o nome. Mas ela ficava... Costa? No porto, na costa, no porto. Então, ela tinha muito da questão comercial, né, de uma rota comercial que passava pelas cidades da Ásia e pelo próprio porto. Os barcos iam e vindo através de Éfeso. Era uma cidade muito rica, provavelmente. Sim, sim. E tanto que, quando você vai ler o Apocalipse, que o Apocalipse começa falando... ele começa, Jesus falando para ele, eu quero tudo que você vê, eu quero que você escreve e envie para 7 igrejas. E quando você vai ver a sequência das igrejas, a primeira é Éfeso. Por quê? Porque João está numa ilha e daí aquela carta, né, se o Apocalipse é uma carta, vai sair da ilha e vai chegar em Éfeso como a primeira carta. Entendi. Daí vai seguir a trajetória lá das estradas, que são aquelas 7 cidades lá. Então, você tem esse aspecto. E aí, Éfeso é uma cidade bem rica, né, por conta de toda essa questão econômica, mas ela também é uma cidade cultural, assim, muito... E não de uma cultura só, ela tem várias culturas, porque como ela é comercial e vem gente de tudo quanto é canto, não só vem gente do mais, mas as pessoas trazem não só o comércio, mas as suas ideias, as suas culturas, os seus costumes. Sim. Então, Éfeso acaba sendo uma cidade cultural assim bem diversa. E eles tinham tipo a adoração ao imperador Augustus, tinha os templos de Apolo, Zeus. E o maior templo que eles tinham na cidade era o templo de Ártemis. Ártemis era a grande deusa da cidade. E ela era tão importante que eles tinham o templo dela, né, que ficava lá, e daí dentro do espaço do templo é onde ficava o templo para o imperador Augusto. Então até o próprio templo do imperador debaixo dela. Era debaixo dela. E daí as moedas da cidade tinham imagens de Ártemis, eles faziam vários sacrifícios e rituais, todos relacionados a Ártemis lá. E por conta de tudo ser em torno dela, o trabalho das pessoas acabava ficando dependente
essa ligação de, vamos dizer, né, meio anacronismo isso, mas de Estado e religião não existia, era tudo bem mesclado. Tanto que, se você lê Atos 19, ou 18, lá para o 19, você vai ver Paulo chegando em Éfeso, né? E a primeira vez que ele tá lá, e alguns problemas que ele sofre, e um deles é que as pessoas acusam ele, que ele vai trazendo uma coisa, não só que vai atrapalhar a questão religiosa deles, mas vai atrapalhar o comércio deles. Entendi. Porque se as pessoas se convertem, elas não vão poder trabalhar fazendo coisa para Ártemis, elas vão ter que... E isso vai causar um problema na cidade. Então, e daí Paulo sofre lá naquela época. Então, Éfeso tá meio dentro desse contexto. E aí você tem a carta que Paulo escreve, né? E eu fiz, assim, um esboço mais ou menos da carta. Então, assim, de forma bem geral, a carta, a gente pode dizer que ela está dividida em 2 grandes blocos. Né? Capítulo 1 ao 3 e capítulos 4 ao 6. Então, talvez antes da gente entrar na carta, só para terminar essa questão histórica, eu estava pensando assim. Então, Paulo, só para ver se eu entendi, Paulo vai para Éfeso e ele começa o trabalho lá, as pessoas se convertem, eventualmente ele vai embora, e daí ele meio que decide escrever essa carta para continuar o ensinamento, para treinar os líderes de lá. Era com esse objetivo, então, que ele manda essa carta para lá. Então, via de regra, quando Paulo escreve carta, é porque tem algumas questões acontecendo na igreja ou igrejas locais, e daí ele escreve a carta para lidar com aquela situação específica. O que pega com a carta de Éfeso, pelo menos para muita gente que é mais dessa área de Paulo, é que eles falam que a carta de Éfeso ela parece ser uma carta circular, ou seja, assim, ela não é uma carta que Paulo escreve porque está tendo alguma coisa acontecendo muito específica, igual quando você vê Gálatas, né? Que daí, ou Tessalonicenses, que tem questões. Que eu tava lendo até esses dias 1 Coríntios, e ele fala, ó, tem alguém aí, faz isso, pega essa pessoa, bem. E Efésios não é isso, né? Efésios parece ser bem mais genérico, não no contexto ruim, mas bem mais abrangente. Sim. Normalmente pelo menos o que eu tenho lido sobre a carta de Éfeso é que ela tem esse aspecto mais genérico, assim, de abordar várias coisas. E aí ele tem essa divisão bem clara dos primeiros 3 capítulos e dos últimos 3. E assim, uma das coisas... Então, assim, por que dessa divisão? Né? O que tem aí? Uma das coisas que a gente presta atenção quando a gente está lendo uma carta é ver os imperativos, né? Os verbos imperativos. Onde quando Paulo dá um mandamento, né? Faz isso, não faz isso, que você continua fazendo aquilo, para de fazer aquele. Sim. Essas coisas assim. E se você olhar a carta como um todo, até o final do versículo 3, você vai ter um imperativo só. É só uma vez que ele dá um mandamento, assim, claro. A partir do capítulo 4, daí vem toda hora de imperativo. Uhum. Então o pessoal faz essa divisão assim, é uma parte, não sei se teórico é a melhor palavra, mas alguns vão dizer assim, é uma parte onde Paulo ele está construindo a imagem do evangelho e do povo de Deus, nos primeiros 3 capítulos, e daí nos últimos 3 capítulos ele está falando assim, ok, agora como a gente vive essa nova realidade como povo de Deus, como a gente vive essa realidade do evangelho nas nossas vidas. E daí, nessa segunda parte, ele vai falar, para de fazer isso, começa a fazer isso. Relações, marido e mulher, dos filhos com os pais, os escravos. Ele está querendo mostrar como que essa primeira parte ela vai se aplicar na vida deles agora. Sim. Então, você tem essa divisão aí. E aí, bom, aí a gente pode conversar de forma geral, assim, pela carta. Então, vamos lá, eu vi também que você colocou, então, praticamente ponto pela carta inteira, né, pra gente ir discutindo?
Tem. Nossa, eu botei um monte de ponto. Não sei se você quer passar por todos eles ou se você quer passar pelos principais, aí eu deixo com você. Tempo a gente tem. Não, beleza. Vamos dando uma passada geral pela carta. Legal. Então, a primeira parte, versículos 1 e 2 do capítulo 1, é onde a gente tem, né, o autor, destinatário, saudação. E aí, a partir do versículo 3, ele começa uma parte meio de ação de graças, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, ele entra nessa pegada, e aqui o que ele... Se você for ver por que Deus é bendito, daí Paulo vai tratar a respeito do que Deus fez através de Jesus, tanto para ele, como para a igreja de Éfeso. E aí você tem toda essa linguagem, como ele nos adotou, como ele nos fez filhos, nos predestinou antes da fundação do mundo. Que uma coisa... Convergir nele todas as coisas. Que uma coisa que eu lembro, e eu lembro que eu falei isso para os jovens, mas eu não tentei parar para pensar no porquê. E isso no português, né? Mas eu não sei no original, que do versículo 3 até do 14 é uma frase só, né? Sim. Ele começa no 3 e o ponto final está no fim do 14. Não sei se isso é importante ou se é só o jeito que Paulo escreveu. Eu não sei se isso é verdade no original também, esse é uma frase só. Sim, no grego é uma frase só. Paulo tem essas coisas, às vezes, de escrever uma frase gigante. Então... que hoje seria completamente o pessoal falando, não, corta essa frase. Não pode ter frase longa. Tem que cortar a frase longa. Você acha que é só o jeito dele escrever ou tem uma relevância dele agrupar tudo isso em uma frase? Pode ser que tenha uma relevância, assim, no sentido de ele querer mostrar como tudo isso está se encaixando numa coisa só, né? Uhum. Então, assim, é meio... Sabe, quando você tem um ponto para falar, daí você acaba escrevendo uma frase muito longa, mas tudo faz parte da ideia. É um ponto só, né? E esse é um aspecto forte dele, assim. Então ele dá graças a Deus pelo que Deus fez para ele e para a igreja de Éfeso em Jesus. E é interessante, no versículo 9 e 10 ele fala: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. E esse negócio de convergir, de fazer é uma coisa que vai ser meio recorrente na carta de Paulo. Tanto que depois, se eu não me engano, é no capítulo 4, ele vai falar, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só não sei o quê. E ele vai começar a tratar muito a respeito nós judeus, vocês gentios, agora somos família. Então tem essa ideia de convergência é muito grande na carta. Que era uma coisa que eles estavam discutindo na época, né? Quando você começa a ver o movimento cristão saindo do meio dos judeus e alcançando os gentios, a igreja, naquela época, ela tem que começar a pensar, como é que é esse negócio aí? Agora não é mais a gente, tem o outro lá que não tem nada a ver, agora ele faz parte, ele é filho de Abraão, ele não é filho de Abraão. Tem muito dessa discussão, assim, acontecendo. Que até então, naquela época, o cristianismo, mais ou menos, era visto como, sei lá, talvez eu estou exagerando, mas meio que uma seita judaica, né? Uma coisa que era vindo do judaísmo. Depois Sim. que vai ter o rompimento total, fala assim, não, ok, judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Essa é uma época que a coisa está desenvolvendo ainda. E esse rompimento veio depois disso, então. Quando a coisa começa a se segmentar mais, né? E a gente vai entendendo mais o que de fato é ser cristão. Então ele dá essa bem-aventurança e daí ele parte para a oração dele, que vai do versículo 15 até o 13. Até o 13 não, do 15 ao 23. Do 15 ao 23. E aí, nessa parte aqui,
ele fala algumas coisas que eu anotei aqui que eu achei legal. Então, a oração dele é para que eles recebam sabedoria espiritual, aqui que ele fala no versículo 17, né? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Essa daí eu tenho que mencionar, mas essa palavra revelação no grego é apocalipse. Tem que Então, pôr o apocalipse no meio. Tem que pôr, senão não sou eu. Então, ele é uma coisa, uma oração que ele está fazendo a Deus, e ele está pedindo para que eles tenham mais sabedoria e revelação no conhecimento dele. E aí ele vai destrinchar isso. Ele vai falar: eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, a riqueza da glória da sua herança e a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E daí ele vai tratar muito dessa questão do poder, que vai aparecer várias vezes na carta. E é interessante aqui que ele fala, no versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. E aqui é interessante que ele fala assim, o poder que Paulo está pedindo para Deus trabalhar neles é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o próprio Jesus. Então, assim, o poder que Deus usa em Jesus, ele quer usar na igreja dele também. Que eu vi algumas interpretações, mas não sei, para mim não fez muito sentido. Talvez tenha alguém ouvindo que já viu isso também. Que isso era só o jeito de Paulo falar do Espírito Santo. Mas pelo que eu vejo aqui, não, talvez seja através do Espírito Santo, mas esse poder é um poder mesmo, não é o Espírito em si. Não, é um poder, né? É a ação dele, a ação que ele faz para ressuscitar Jesus e colocar Jesus à sua direita, ele quer usar para mover a igreja dele ali também, para fortalecer a igreja dele. Então isso também não é só o poder ressuscitou Jesus, é o poder que nos dá a salvação. Também esse poder está ativo na santificação, na expansão da igreja, no dia a dia da igreja também. Sim, e essa é uma coisa bacana de pensar assim, se você pensa assim, como que Deus está trabalhando na nossa vida, como que ele está trabalhando na edificação da igreja, é assim, é com a mesma intenção que ele ressuscitou Jesus, ele está fazendo isso com a gente. Então, sim, isso é bem interessante. É um paralelo bem bacana. E daí ele termina, no meu ponto de vista, dos 2 últimos versículos, fazendo meio que um gancho para a próxima parte. No versículo 22 ele fala, e ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele começa aqui a falar da igreja, ele fala, ele sujeitou tudo debaixo dos pés de Cristo, e o deu à igreja é o corpo dele, a plenitude daquele que tudo que enche todas as coisas. Então aqui ele começa a tratar da questão da igreja, e daí ele vai falar, tá, vamos falar da igreja, o que a gente era, e agora o que a gente é. E daí ele entra no capítulo 2, que daí ele fala, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, onde vocês andaram muito tempo. E aqui é interessante que ele vai falar, ele como judeu, né, tá falando com a igreja de Éfeso, que são gentios, e daí ele está usando sempre a segunda pessoa, né? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. E daí, assim, se você está lendo a carta a primeira vez, você estava assim, Paulo está apontando o dedo para ele, mas ele também não era morto em transgressões. Porque ele não fala, ele nos deu vida, né? E aí ele continua
Ele fala assim, nos quais vocês andaram muito tempo, segundo o curso, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, e aí ele muda, ele começa falando deles, ele fala, mas nós. Então, a característica que está morta em delito e pecado não era uma coisa só do gentio, era uma coisa do judeu também. E por que ele começa de um jeito, então? Se no versículo 3 ele já vai trazer essa ideia para o nós, por que aliás, no 2 ele já está fazendo isso, né? Por que será que ele começa o 1 falando do vós? Então, aí eu acho que é porque ele está trabalhando dentro desse contexto da relação entre judeus e gentios e como que isso se encaixa. Então ele começa falando dele assim, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas a gente também estava. Porque a igreja de Éfeso era praticamente só composta de gentios. A cidade era uma cidade, né, da Ásia Menor, não era da região ali de Israel, nem nada. Sim. O que não significa que não poderiam ter judeus lá, porque existiam judeus que moravam em Éfeso. Tanto que lá no capítulo 19 de Atos, algumas pessoas que vão pegar no pé de Paulo são judeus. E quando ele chega em Éfeso, o primeiro lugar que ele vai é numa sinagoga. Ele passa 3 meses pregando na sinagoga em Éfeso. Então tem judeus lá na cidade. Então pode ser que tenham gentios e judeus. O que pode ser, nesse contexto, é que pode ter aquela coisa do judeu falar, mas nós somos os filhos de Abraão, nós somos os alianças, o que, né, Deus percorreu com a gente o tempo todo. E Paulo não nega isso, mas ele está falando, da mesma forma que os gentios estavam mortos em delitos e pecados, nós também estávamos. Isso daí. O que Jesus faz é ir além desse negócio de judeu e gentil. Ele está falando da igreja dele, que vai ter os dois. E vamos ver aqui. Onde eu estou na minha lista. Você estava falando aí do nosso, né? Isso. E aí, a partir do versículo 11, aí ele vai entrar de forma bem explícita falando a respeito de gentios e judeus. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão e tal. E aí Paulo vai tratar, especialmente no versículo 17, ele vai falar, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então aqui ele está falando que Jesus vem, ele tem uma mensagem tanto para o judeu e para o gentil. E agora nós, dois juntos, temos acesso ao Pai. Sim. Em um Espírito. Mostra sempre essa unificação. Sim, em um Espírito. E tudo que Paulo vai falar, assim, do que Deus está fazendo para eles, no Espírito, através de Jesus, é sempre tendo como fundamento Jesus, o Espírito agindo através daquilo, então está sempre muito bem conectado isso daí. Que eu lembro foi nesse versículo 18, quando eu dei o estudo, que eu enfatizei, que eu achei bem interessante, que a gente vê realmente a ação da Trindade, né? Que é porque por Jesus temos acesso ao Pai em um Espírito, o Espírito Santo. Sim. Isso é bem legal. Ele traz toda a Trindade aí para estar trabalhando nesse novo momento, né, do povo de Deus. Sim. E aí a gente entra no capítulo 3, que daí ainda faz parte da primeira metade, mas aqui Paulo começa a falar um pouco sobre ele. E daí eu até botei como título aqui, nas minhas anotações, eu coloquei Paulo, mensageiro do Apocalipse do Mistério.
Porque, de novo, é a É revelação. uma revelação. Que ele tá revelando algo, ele está desvendando algo. Sim. Que é importante isso, para o pessoal tirar da cabeça que Apocalipse é, nossa, fim do mundo. Não, É uma Apocalipse revelação. é uma revelação. Você não sabia uma coisa, agora você sabe. E aqui, nessa parte, ele coloca aqui, deixa eu ver aqui o que eu coloquei nas minhas anotações. Através do evangelho, então, através do evangelho, os gentios fazem parte desse reino. Ele entende que ele foi escolhido para anunciar isso para eles. Ele também entende que a igreja ela revela essa sabedoria multifacetada de Deus, essa sabedoria, né, de vários aspectos de Deus. E ele fala um pouco sobre o contexto que eles vivem. Tanto que ele termina esse trecho que eu vou dizer do versículo 1 até o 13, no versículo 13 falando, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Porque assim, eles estão preocupados, porque Paulo está preso, provavelmente... vários estudiosos eles acham que ele está em... Onde é que ele está? Em Filipo? Eu acho que em Filipe, porque ele está preso e ele está escrevendo isso daqui, e daí as igrejas ficam preocupadas, né? O apóstolo está preso. Daí ele fala para eles, não ficam preocupados com isso, porque ele falou, faz parte da... Não fica desanimado. Deus me chamou para pregar essa mensagem para vocês, para pregar essa mensagem do um novo momento do povo de Deus, agora com judeus e gentios juntos. Então aqui ele traz essa questão desse contexto, dele estar passando por tribulações. Antes da gente continuar, eu queria só voltar, porque tem uma parte aqui que eu sempre achei interessante, eu não sei se você tem algum comentário a mais, que é o versículo 10, quando fala da sabedoria, né, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Daí eu lembro, lendo isso, pensando, peraí, então o objetivo é para que a sabedoria de Deus seja conhecida através da igreja às forças do maligno, ao diabo, aos demônios. Daí eu lembro tendo bastante, não conflito, porque isso ficou bem claro, mas assim, do qual seria o objetivo mesmo de Deus querer mostrar para as forças do maligno a sabedoria dele através da igreja. Sim, sempre tem essas coisas, né? Eu lembro, eu ensinei, eu falei, e é isso. E graças a Deus ninguém me perguntou isso, que é o porquê. Porque eu não sei o porquê, mas que é isso, né? Assim, não deixa de ser um momento de revelação, né? A vinda de Jesus é um momento de revelação, assim, do desvendar da história, assim, o que isso significa, o que a vinda de Cristo significa, né? Isso tem um impacto não só para o povo judeu, né, que segue a Deus no todo o período do Antigo Testamento, e agora uma coisa bem diferente acontecendo, mas até mesmo nos próprios principados e potestades nas regiões celestiais. Tem uma... Eu sempre vou falar do Apocalipse. Tem uma... Bom, também, só que 5 anos, 6 anos, se especializando em Apocalipse, faz sentido. Tanto que tem uma parte no... Porque o Apocalipse também tem, via de regra, 2 grandes partes, né? Capítulo 1 ao 11 e 12 ao 22. E no 12, ele começa falando, né? João fala assim, nossa, eu vi uma mulher no céu, sentada, a lua, tem estrelas, sol, aquela coisa toda, e a mulher tá grávida. E daí tem um dragão querendo devorar a criança que tá na barriga dele. O dragão só tá esperando a criança nascer para ele devorar.
E aí ali ele fala, porque a criança, ela vai ter o cetro de ferro na mão para governar as nações. Então, assim, naquela história do Apocalipse, o dragão ele tá ali porque ele sabe que a vinda daquela criança é o fim para ele. Ele quer ser o rei, ele quer ter o cetro na mão e ser o governante das nações. Mas se aquela criança entra na história, coisa acabou. Então, a vinda de Jesus tem um peso grande para os principados, né, e forças e potestades, porque a vinda dele significa a derrota desses. Tanto Sim. que no Apocalipse, quando ele não consegue matar a criança, daí ele tenta pegar a mulher, não consegue, daí ele é jogado na terra, e daí o texto fala que ele está furioso porque ele sabe que o tempo dele é curto. Então, a vinda do Messias é uma vinda que revela dimensões diferentes para o destino dos principados e das potestades, né? Exatamente. Pode ser que é isso que Paulo está falando aqui. Bom, gente, é isso, ó. Para os jovens estão vendo, é isso aí. E se você tiver mais dúvida além disso, fique com a dúvida. Pergunta pro Orlando. Então, semana que vem. Eu preciso lembrar. Eu vou fazer essa ele é paulino. Então, ele é da turma de Beleza. Paulo. Então eu vou deixar essas perguntas. Não que eu seja mais... contra Paulo, eu não sou contra Paulo. Acho que eu já ouvi essa também. Não precisa entrar, mas eu já ouvi. Paulo, que horrível. Não, eu gosto dele. Mas você só não se especializou nele como só Orlando. Não me especializei. Sim. Eu deixo as perguntas mais ferradas, então, por Orlando, semana que vem. Capaz dele estar vendo isso, então, William, vai se preparando. Depois a gente pode trocar, daí a gente faz um de Apocalipse, daí... Exatamente. Perfeito. Ok. Então, pode continuar. Então, aí o capítulo 3 continua e você tem uma outra oração de Paulo, né? Que vai do versículo 14 até o 21. E daí aqui, qual é o pedido dele? Aqui, antes de você entrar na oração, também uma coisa que eu fico pensando, talvez você consiga me explicar, ou se não, eu jogo por Orlando semana que vem. Paulo está escrevendo uma carta. Por que ele entende necessário, ou por que ele escreve uma oração no meio do caminho? Né? Parece que ele está seguindo uma lógica, faz isso, isso aqui, eu vou orar. Só que eu vou escrever a oração. E daí eu fico pensando se talvez quando eles estavam lendo a história da igreja, se eles oravam isso, ou liam a oração, qual é a função, talvez, de uma oração? Talvez a pergunta seja, qual é a função de uma oração no contexto escrito de uma carta, né? Então, eu acho que tem a ver com, que nem na minha Bíblia em português aqui, você tem um subtítulo. Aí, sim, Paulo ora novamente, a minha. A minha também, Paulo ora, é a NAA que eu estou usando aqui. Tá, a minha corrigida e atualizada? A revista e atualizada. Revista e atualizada, então, se você tirar esse subtítulo, daí faz mais sentido a coisa. Porque pega, por exemplo, do versículo 13, né? Para a gente não voltar muito. Sim. Daí ele fala, portanto, então assim, ele está terminando nessa parte, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. E por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então, daí você vê como a coisa tá... É uma coisa só. É uma coisa só. Então, você fala assim, ele está passando por tribulações, o pessoal está preocupado, ele está falando, não fica. E ele fala, e então eu me ponho de joelhos diante do Pai. E daí, versículo 16, e eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, que ele conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, de novo, que a gente viu poder aparecendo várias vezes, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor.
Daí ele fala, isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios ou plenos de toda a plenitude de Deus. E aqui ele dá até essa ênfase, para que vocês fiquem plenos da plenitude, ou cheios dessa cheiura. Ele quer que eles fiquem bem cheios disso. Que também eu sempre achei interessante esse, não sei se pode chamar de um paradoxo, mas né, que o 18, a fim de poderes compreender aquilo que excede o entendimento, né, no 19. Sim, Você vai compreender uma coisa que é impossível de compreender. Daí eu não sei só se ele tá, se é só uma figura de linguagem que ele está usando, se ele está sendo literal, que vai compreender uma coisa incompreensível, ou se é só assim, é um negócio tão louco que vocês vão compreender. Ou vocês não vão compreender 100%, porque não tem como compreender. Eu nunca saquei exatamente qual era, se era literal ou se era mais figura de linguagem que ele está usando aqui, né? Também. É uma frase estranha, né? Assim, qualquer comentário que você lê desse versículo, parece que ele está com uma primeira frase incompleta. Porque ele fala assim, isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. A altura e a profundidade do quê? Do quê? Falei, poxa, poderia botar uma coisa aí. Ele tava escrevendo, aconteceu alguma coisa, ele parou, daí ele voltou. Então tem isso daí, perdi aqui o texto. Ok. Mas é interessante esse negócio de compreender o incompreensível, compreender o que excede o entendimento. E aí, então, e depois que ele termina essa parte, parece que ele vai terminar a carta. Né? Sim. Porque no versículo 20 fala, ora, e aquele que aquele finalzinho, né? A bênção apostólica no final. Sim. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo, por todo sempre. Amém. Amém. E aí ele continua a carta. Sim. E daí ele vai para a segunda parte da carta. Sabe o que eu fico pensando? Quando... 100% fugindo do assunto. Parece aquelas músicas do Dream Theater, que tá indo assim... Mano, acabou ali. Tá bom, vambora. Em Tessalonicense ele faz a mesma coisa também. Ele vai, pá. E na Tessalonicense ainda é mais engraçado, porque ele começa a cara e fala assim, eu não tenho nada para escrever para vocês, porque vocês estão indo super bem, super legal, pá. Ele vai isso há um tempão. Daí ele termina, você for, e sobre esse assunto eu não tenho nada para falar, porque vocês estão indo bem. Então, deixa eu falar o que vocês têm que fazer. Tipo, ué. Então, a gente estava bem. Deve ser uma coisa dele de fazer esse tipo de coisa. Sim. E aí... Nossa, quanto tempo eu já tô falando? Meia hora. Deu isso já? Não, acho que a gente tá quase 1 hora já. Louco. Nossa, eu tô no 4 ainda. Aliás, Natan, você tá assistindo, eu vou desmarcar nossa aula, porque são 4h30 e eu não acabei, mas daqui a pouco eu te mando uma mensagem, tá? Eu teria uma aula 5, mas é o Natan, que é dos jovens da igreja, então eu mando mensagem pra ele. De inglês. A gente pode fazer em inglês. Verdade. A gente faz Ele tem uma aula. Perfeito. Metade do negócio é em inglês. Metade do povo da igreja vai me matar. O podcast, além de ser longo, é em inglês. Vem na parte que vai para a parte prática. Agora a parte prática, em inglês. Vai ser que nem o cara lê na Bíblia em hebraico, tipo, bom. Enfim, capítulo 4. Então, daí no 4, ele fala para eles como viver o que ele chama da vocação que eles foram chamados, ou viver de maneira digna da vocação que eles foram chamados. E aí, aqui, eu dividi essa parte do versículo 1 até o 16.
que é praticar essa verdade em amor, no versículo 15 ele fala isso. E, então, aqui tem um ponto interessante. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem aquela parte que eu não entendo do texto. Bom, já. Eu sou bem honesto, eu não entendo essa parte. Não sei. Qual parte? Ele começa no versículo 7, ele fala: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Daí ele dá um comentário nisso daí. Ele fala, ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aí eu pulei essa parte. Quando eu dei Efésios também, acho que ninguém percebeu. Eu li o 7 e falei, daí ele fala de Jesus, versículo 11. Daí fica por Orlando. 8 ao 10. Fica com você também. Me explique, eu vou assistir também para eu aprender. Perfeito. Então, e aqui é engraçado que ele está falando dessa parte dessa questão da unidade, né? São todos uma igreja e tal. E daí ele começa a falar sobre, mesmo sendo unidos, cada um tem um papel específico. Ele fala, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E então ele fala assim, cada um tem, né, o seu papel dentro desse corpo. E daí, qual que é o objetivo disso tudo? Ele fala, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui é uma parte que eu acho curiosa. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele fala a respeito dessa união em amor, mas ao mesmo tempo ele fala que essa união em amor, ela é trabalhada através dos diversos elementos que cada um contribui, né, porque cada um é chamado por uma coisa, e essa unidade, ela não é só uma unidade para a gente chegar no final e falar assim, a gente é amor, todo mundo, a gente todos unidos em amor. E o que significa? Significa que a gente ama uns aos outros. É uma questão, e ele fala assim, é uma coisa para que a gente chegue à maturidade, a conhecimento da plenitude de Cristo, para a gente não ser levado por ventos de doutrina. Então aqui, Paulo está trabalhando com duas coisas, o aspecto do amor e o aspecto da verdade. E eu acho que isso é uma lição bem importante para a igreja hoje, de que o amor às pessoas e você se manter firme na verdade, elas não são coisas opostas. Sim. Porque você vai ter um lado falando, não, a gente tem que amar todas as pessoas, vamos amar, e daí, pelo meu desejo tanto de amar as pessoas, eu vou começar a abrir mão de certas verdades, de certas doutrinas, porque eu preciso amar as pessoas. Para Paulo, isso não é amor. E
um contraponto que vai trazer, você vai ter um grupo que vai falar, não, a gente tem que manter firme as verdades a qualquer custo, não sei o quê, nem que eu tenha que sacrificar essas pessoas no meio do caminho. Então, para Paulo, essas duas coisas, elas caminham juntos. Eu E lembro não... quando... pode continuar, pode terminar. Vai, não, pode falar. Porque eu lembro quando eu falei sobre isso, porque o lado do amor sem a verdade, isso a gente poderia listar 1000 exemplos de igrejas, ainda mais no meio neopentecostal, que abriram mão de verdades, né? Mas eu lembro focando no outro lado, e com certeza você vai poder falar mais disso, nos seminários e nas escolas teológicas, pessoas que estão 100% acadêmicos e focam em verdade, no estudo, assim, mas abrem mão 100% da igreja local, abrem mão 100% de ministério. Sim, você tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tinha dado Tá. uma travada aí. Deu uma travada. E que são os acadêmicos que largam essa parte ministerial, né? E largam a parte amorosa, assim, com as pessoas, né? Você já deve ter visto isso bastante em seminários, em escolas e coisas assim. Sim, tem isso, aí isso vai ser uma... não sei se é a melhor comparação, mas vai ser um divórcio da cabeça com o coração, né? O que não necessariamente significa verdade e amor. Tá. Né? Então, assim, a pessoa, ela acaba... Eu não gosto de usar o termo, ela acaba se tornando muito racional, porque daí dá a impressão de que ser racional é incompatível com ser... Dá uma entonação ruim ao racionalismo. Mas, essa coisa tem. O que eu acho que é o cuidado, não só aqui, mas eu acho que vai ter isso no Apocalipse também. É essa questão de você querer prezar tanto pela verdade mesmo, a verdade bíblica, a tal ponto que você vai sacrificar as pessoas porque você tem que manter a verdade bíblica a todo custo. Entendi. O que não significa que assim, não, tem momentos que a gente tem que afrouxar um pouco a verdade para amar as pessoas. Não é? O que eles estão querendo dizer é que as duas coisas precisam caminhar junto. Então, isso é uma coisa que porque quando a gente conversou sobre falar a respeito da carta de Efésios, uma das coisas que a gente conversou era de pensar como aquelas pessoas receberam essa mensagem, né? Como foi a recepção disso naquela época. Porque eu lembro pensando nisso. Acho que foi Tíquico, né, que levou a carta. Não sei se foi ele que leu, mas chega lá, leu, e daí a igreja parou ali. E aí? Né, qual foi a reação ali na hora? Sei, então. Então, essa reação, assim, a gente não tem, porque ninguém escreveu nada. Sim. Mas... Não teve um react, né? Não teve um react. Mas, assim, via de regra, a época em que a carta de Éfeso foi escrita, assim, o pessoal discute um pouco quando foi, mas a gente pode chutar mais ou menos entre o ano 60 e 80. Normalmente, a maioria dos especialistas vão cair dentro dessas datas aí, mais ou menos. E daí eu estava pensando, teve alguma coisa que foi escrito para o pessoal de Éfeso depois disso? Porque às vezes se tiver alguma coisa que foi escrito para eles, a pessoa pode estar reagindo à situação de Éfeso e pode dar uma impressão para a gente de como a coisa caminhou, né? Desde essa época até a época do outro texto. E daí eu achei 2 textos que eu achei curioso de comentar. O primeiro é em Apocalipse. Claro. Lá no capítulo 2. Então, o João ele tem essa visão de Jesus, uma forma bem celestial, e daí Jesus fala, o que você vê e ouvir, eu quero que você escreve e envia para 7 igrejas. E daí ele lista as igrejas, Éfeso sendo a primeira. Sim. E aí ele vai dar 7 mensagens específicas, uma para cada uma dessas igrejas. E aí, a primeira é Éfeso.
E aqui é bacana porque quem é vamos dizer, o narrador, né, que está falando a mensagem, é o próprio Jesus agora. Interessante. Então ele fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele já tinha feito essa referência no primeiro capítulo. Então aqui ele está falando assim, eu sou aquele que sustento as igrejas e eu ando no meio delas. Então não é alguém que está de fora falando, eu ouvi dizer que lá em Éfeso está acontecendo. Ele falou, não, eu sou o que estou andando no meio de vocês. Então, muito bem. Eu sei o que está acontecendo aí. Daí ele fala, eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua esperança. Então, a igreja de Éfeso, pelo menos aqui, é caracterizada como tendo esforço e esperança. E aí é o que ele fala, eu sei que você não pode suportar os maus, e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então, que dá para ligar com os meninos levados por todo o vento de doutrina, né? Lá Paulo tá falando, cuidado, você precisa crescer em unidade, no conhecimento, para ter o pleno conhecimento de Cristo, para não ser levado por ventos de doutrina, para você estar cheios da plenitude. Aqui ele tá falando, daqui o próprio Jesus falando, eu sei que vocês não suportam o mal, e vocês põem à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Daí, ele fala, você tem perseverança e suportou provas, igual Paulo suportou provas lá em Éfeso, naquela época. Ele falou, vocês suportaram provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E aí entra a questão de Éfeso aqui nesse texto. Ele fala, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. E daí entra a questão, o que significa abandonar o primeiro amor? Porque quando a gente ouve em igreja, o pessoal falando, temos que voltar ao primeiro amor, aquele amor de quando se converteu, aquele calor. Normalmente tá tocando uma musiquinha no fundo e tá um clima bem, uma vibe bem... aquele pad. Exatamente. Hoje era pad, né? Antigamente era strings, com aquelas vozes angelicais de O ou A, né? Porque, não sei se você lembra, aquele show que a gente fez daquele cantor, que eu não vou falar o nome, eu tentei usar o pad e levei uma bronca, né? Não sei se você lembra disso. Eu coloquei pad, falei, põe uns strings aí. É que eu tava pensando no futuro, falei, no futuro vai ser pads. Tava modernizando, mas... Não foi aceito. Não foi aceito. Então, quando você lê os vários comentários, o que isso provavelmente quer dizer, não dá para a gente saber com certeza, mas provavelmente o que isso quer dizer é que os efésios, nessa pegada de querer testar tanto o certo e o errado, e saber quem são os verdadeiros apóstolos, quem são os falsos e tudo, talvez eles estão se tornando muito frios com relação às pessoas. E isso é uma coisa que às vezes a gente pode ver dentro de uma igreja saudável. Né? A gente começa a aprender a doutrina certa, a gente começa a aprender a forma certa de se pensar a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, Jesus, salvação, todas essas coisas, que daí às vezes a gente pode levar isso por um ponto que se alguém pensar diferente da gente a respeito de uma coisa, que às vezes nem é um deal breaker, né? Não é central, sim, a gente às vezes pode condenar, é um falso apóstolo, é um falso profeta, é um falso mestre. Quando às vezes o cara só pensa diferente a respeito de uma coisa meio, não insignificante, mas que não é... secundária. É uma coisa secundária. Então pode ser que é isso que está acontecendo aqui. E daí ele fala, lembra de onde você caiu, se arrependa e tal. E daí no versículo 6 ele volta a elogiar eles. Daí ele fala, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Então, assim, eles têm esse aspecto de guardar a verdade. Mas talvez nessa pegada de guardar a verdade, eles estão acabando sendo muito ácidos com as Entendi. pessoas. O que vai trazer um paralelo legal com uma outra igreja aqui, que é a igreja de Tiatira. Que a igreja de Tiatira, no capítulo 2 mesmo, eles parecem já ter uma outra pegada. Eles, na verdade, parecem ser o oposto. Eles estão tão desejosos em amar as pessoas, e tanto que Jesus fala, né, no capítulo 19, eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras. E daí ele fala, mas eu tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. E aí, depois, se você for para o versículo 24, ele vai falar assim, digo, porém, aos demais de Tiatiras, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então aqui você tem uma igreja oposta à de Éfeso. Aquela que quer amar, pra caramba também. quer amar tanto que vai abrir mão de toda a verdade e vai ser levado por todo o vento de doutrina. Então você começa a ver esse paralelo assim do que está acontecendo quando Paulo escreve para os Efésios e depois quando João escreve para os Efésios, e aqui é o próprio Jesus, né? Sim. E aí, a última coisa que eu tinha aqui na minha lista de pontos, que eu estava vendo a carta de Efésios, daí eu vi, vamos dizer, a recepção dela no Apocalipse, mas depois você vai ter um texto que não é um texto da Bíblia, mas é de um dos pais da igreja, de Ignácio de Antioquia, que ele viveu no final do 1º século, por começo do 2º, eu não lembro quando ele morreu mais ou menos, mas assim, segundo a tradição, né, e é só a tradição, a gente não tem como afirmar muito bem, Sim. Mas segundo a tradição, Ignácio ele foi discípulo direto do apóstolo João, junto com Policarpo. Então, assim, é alguém... Estava próximo ali na situação. Segundo a tradição, bem próximo. E aí, a história de Ignácio é que ele é preso lá na Síria e ele está sendo levado para ser executado em Roma, se eu não me engano. Tá. E aí, no meio desse caminho, Ignácio resolve escrever cartas para algumas igrejas. E uma delas é a igreja de Éfeso. E é bem legal, assim, se você for ler a carta de Ignácio aos Efésios. Ela é bem pequena, dá para ler assim em 15 minutos, se você ler. E é legal, eu fiz meio um resuminho da carta, assim que eu li ela hoje de novo. Assim, o primeiro capítulo ele fala muito sobre a relação da igreja lá com o bispo Onésimo, que está cuidando da igreja lá. E daí, no capítulo 6, ele fala uma coisa interessante, que o Onésimo ele está falando sobre a igreja de Éfeso, e daí ele fala que a igreja de Éfeso é uma igreja onde não há heresias. Entendi. Que é uma igreja que eles ouvem a respeito de falsos mestres que estão ao redor lá, mas que eles não deixam essas heresias entrarem lá. Então eles pegaram bem essa questão da verdade, né? De não deixar ser levado por doutrinas, né? Sim, parece que sim. E daí, conforme a carta vai indo, ele fala sobre a esperança que eles têm no fato de que um dia Jesus vai voltar. E essa é o capítulo 11, é um capítulo bem bonito lá. Ele fala no capítulo 12 sobre Paulo. Então, isso é uma parte bem bacana. Eu até tenho a carta aqui. Se o pessoal quiser ler essa carta, ela é disponível online? Ela tem, eu acho que você consegue achar ela online. Tem em português.
Legal. para comprar, não é mais. Eu acho que você consegue achar online. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. É um capítulo bem bacana da carta. Vai mandar mensagem pro Nathan. Ó, galera. Qual é uma musiquinha que tu tá vendo aí? Depois eu pego. Acho que eu tô falando um fundinho musical aqui. Não pede, não. Pede é muito. Vou ver a musiquinha que eu tô colocando no fundo aí. Então, ok. E daí aqui no capítulo 12, o capítulo 12 tem 2 versículos. Você vê como dá para ler rapidinho. Nossa. Daí eu vou meio que fazer uma tradução meio crua aqui do inglês. Mas daí Ignácio ele tá escrevendo para a igreja lá, e daí ele fala assim: eu sei quem eu sou e para quem eu estou escrevendo. Eu sou um convicto. Assim, um convicto assim, que ele foi preso, né? Ele falou assim: vocês receberam misericórdia. Eu estou em perigo, vocês estão seguros. E vocês são a estrada daqueles que estão sendo mortos por conta de Deus. Ele fala, vocês são aqueles que foram iniciados por Paulo. Então ele está falando sobre, lá de Atos 19, quando Paulo chega. Ele fala, vocês são aqueles que foram iniciados de Paulo. Aquele que foi santificado e que foi aprovado. E que é, com certeza, assim, abençoado. Né? Ele está falando da questão de que Paulo já morreu aqui, né? Tá. Ele fala que e ele foi santificado, ele foi aprovado e ele recebeu a bênção dele. E daí ele termina falando assim, que eu possa me encontrar com ele quando eu chegar a Deus lá. Em que em cada carta dele, ele se lembra de vocês em Cristo Jesus. Então é bem legal, assim, ele se enxergando assim como... Assim, Paulo fez todo esse trabalho aí com vocês, foi bem bacana, eu tô indo agora e eu espero me encontrar com ele lá, que percorreu bem a carreira dele até o final. Muito bem. E daí ele termina nos últimos capítulos pedindo para eles continuarem para viverem em fé, em amor e em verdade. Aqui ele enfatiza essa questão do amor e da verdade. Ele pede para eles continuarem tendo cuidado com falsos ensinos. Provavelmente ele, talvez, não sei, ele chegou a ler, então, a Efésios, né? Ele chegou a ler essa carta. É possível, é bem possível. Se ele está enfatizando essas mesmas coisas, né? Talvez ele tá... Sim. E falou de Paulo, ó, é só para lembrar também o que Paulo já falou, talvez. Sim. E aí é legal, daí ele termina falando da vida de Cristo, o que ela significa, né? Muito parecido com o que Paulo faz nos primeiros 3 capítulos de Efésios. E daí ele termina dando uma promessa de uma segunda carta, se ele conseguir escrever. E daí ele se despede, porque no final ele acabou não conseguindo, né, escrever. Entendi. Uma segunda carta. Mas aí você, de novo, consegue ver essa... né, talvez uma ideia de como a igreja de Éfeso deu ouvidos a Paulo, eles conseguiram reter bem essa questão de cuidar da questão da verdade. Talvez eles precisam dessa motivação, como Ignácio fez, para eles continuarem viverem não só em verdade, mas em amor também. Então é uma coisa interessante. Muito bem. E é isso que eu tenho de Efésios. Enfim, é isso. E daí também tem o vídeo aqui, né, que você ia recomendar pro pessoal? Sim, então. Tem uma turma que eu gosto muito, é o pessoal do Bible Project, que eles fizeram vídeos curtos, assim, de 10 minutos. Tem alguns vídeos que são 2 partes, né, porque às vezes o livro é muito longo. Ou complicado, como Apocalipse, eles fizeram 2 vídeos. Sim. Onde eles dão meio um panorama do livro todo. Então, assim, o vídeo de Efésios é 9 minutos. Uhum. E aí, assim, o vídeo ele tá em inglês,
todos deles, né? Estão em inglês, mas, se eu não me engano, todos estão com legenda em português. No próprio canal deles. No Na função de próprio legenda. canal do YouTube deles. E assim, é Legal. muito, muito bacana. Eles são... Eu usei antes de ensinar Efésios, a gente está estudando Josué agora, né? Eu assisti o de Josué também para ensinar, então eu gosto bastante dos vídeos deles, é muito bom. É bem bacana. Vale muito a pena. E aí, eu não comentei do capítulo 5 e 6, mas... Mas, de qualquer modo, a gente tem os episódios do capítulo 5 e do capítulo 6, porque senão a gente ia ficar... Porque ainda mais no 5 e o 6, entre vários assuntos, a gente ia ficar o dia inteiro aqui sim. aí falando das obras da luz, obras das trevas, casamento, pais e filhos, servos e escravos, armaduras de Deus, levaria mais um século. Sim. Então, para quem quer ouvir mais sobre esses assuntos no modo profundo, volta os últimos 2 capítulos do podcast que a gente tratou sobre esses assuntos com os jovens da igreja. A ideia era essa, essa visão assim, apontar alguns pontos históricos e preparar para o Orlando se dar mal semana que vem, tendo que responder um monte de pergunta difícil. Isso. Eu deixo para ele que é o expert. Fechou. Então, para quem está ouvindo, semana que vem é com o Orlando, e daí a gente ainda vai ter mais um episódio para frente com o nosso pai, né? Olhando um outro aspecto da carta, num contexto um pouco mais pastoral, assim, um pouco mais de igreja local. Ok? Senhor, muito obrigado. Legal. Por participar hoje. Valeu. E é isso. Foi divertido. Acho que foi o mais sério que a gente fez. Não sei se você chegou a ouvir os outros episódios, mas a gente desandava tanto dos assuntos. Tinha até no final do último, chegou uma hora que vocês falaram, do 5 ou do 6? Do 6, eu acho. Se alguém está escutando até agora, tem que responder uma pergunta e botar no comentário. Daí eu ia comentar, daí eu não comentei, depois eu esqueci a pergunta. A pergunta você vai saber, que celebridade tocou... é o Mr. Bean. O Mr. Bean, isso mesmo. Então, para quem tinha dúvida se ele ouviu. Quer montar uma pergunta? Só para quem está ouvindo até o fim, se quer pensar em alguma pergunta para o povo responder aqui no nosso? Uma pergunta bem nada a ver? Uma pergunta bem nada a ver. Tem que ser uma normal, né? Não, pode ser em relação a Efésios, mas aqui todos têm sido perguntas totalmente aleatórias que não tem nada a ver, porque eu acho engraçado você chegar num vídeo lá de Efésios, olhar nos comentários, sei lá, Mr. Bean, tá lá, tipo, os comentários muito aleatórios. Deixa eu ver. Ok. Você pode responder assim. O dragão tem, e eu quero saber quantas cabeças o dragão tem. De Apocalipse 12. Então você vai ter um monte de coisa. O dragão tem tantas cabeças. Bom, a gente pode dar a resposta aqui, porque é para quem está ouvindo até agora o episódio, né? Então, são quantas cabeças? Peraí, deixa eu checar aqui. São Eu 7. nunca lembro o número. Eu acho que são, porque ele está querendo... Nossa, eu sou 0 à esquerda quando se fala de coisa. Nossa, meu celular coisou. Se eu não me engano, são 7. Peraí, me dá... Onde está esse texto? É Apocalipse 12. Vamos ver. 2 estrelas. Eu acho que são 7 cabeças. Um dragão com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas, e aí vai continuando, né? 7 cabeças. 7 cabeças. Então tem que responder. O dragão tem 7 cabeças. Você vai achar que é o Senhor dos Anéis. Ou Caverna do Dragão. Não, ninguém Também vai saber de Caverna do Dragão. Só se não é, não, o pessoal da nossa época vai. Sim, os jovens, nem a pau. Eu acho que o povo não assistia Caverna do Dragão. Não. Eu fiz uma montagem da mãe, porque ela dá estudo para as mulheres, né? E as mulheres chamam ela de mestra. Daí eu fiz uma montagem bem podre, assim, mas a mestra dos magos. Daí ele com a cara.
Ninguém riu. Acho que ninguém entendeu, porque o povo era velho demais, que já estava adulto, ou era novo demais, que não sabe o que é isso. Então, eu ri. Só pra mim a piada. Não. Tem umas piadas que só eu rio também. Não adianta. Enfim. Então, o dragão tem 7 cabeças, é a pergunta. Comenta aí no YouTube, Facebook, Spotify. Tem muito, Anchor, Radio Public, Breaker, Google Podcasts. Tá em um monte de lugares esse negócio. Tem um monte que vocês nem sabem qual que é. Porque você joga no Anchor. Não sei se você ele manda pra tudo. Ele manda pra tudo. Eu só não consigo colocar no Deezer. Tem gente aqui no Brasil que usa o Deezer. Já tentei, é mó trabalheira colocar no deles. E no Apple? No Apple Podcast. Eu nem tentei Apple Podcasts. Porque eu achava que ele mandava direto pro Apple Podcast. Não, ele manda direto pro Google Podcasts. Tá. Mas a maioria aqui escuta... os jovens escutam tudo no Spotify. E daí os adultos ficam entre YouTube e Facebook. Por mais que acho que esse episódio o pessoal vai bastante no YouTube por questão de estar em vídeo, né? É vídeo. Acho que o pessoal vai gostar. Legal. Enfim, é isso. Por hoje é isso. Senha, muito obrigado. Pessoal que está ouvindo, muito obrigado por ouvir. Fiquem ligados. Semana que vem tem mais. Ok? Beleza. É isso aí, gente. Falou.